Boa tarde, pessoal. Todos bem? Espero que estejam todos bem aí. Primeiramente, gostaria de agradecer o tempo de todo mundo, né? Numa sexta-feira pós-feriado, todos online aí para poder escutar um pouquinho aí sobre esse assunto de armazenamento de vídeos, né, com a gente. Então a gente vai começar a nossa live aqui. Pessoal, dando sequência aqui então, a intenção dessa live é a gente mostrar um pouco do que a gente tem visto conversando com os organismos de inspeção nos últimos meses sobre esse processo de armazenamento de vídeo e backup, com o objetivo de aproveitar essa oportunidade para demonstrar alguns cenários e as consequências e como funciona cada um deles. Bom, o primeiro cenário que a gente vai demonstrar aqui é, é um cenário onde as câmeras estão conectadas no DVR, né, gravando os vídeos em um HD interno. Então você tem ali a câmera conectada no DVR, gravando os vídeos nesse HD interno DVR, e esses mesmos vídeos são configurados para serem gravados no computador, que normalmente é o servidor do organismo de inspeção, utilizando os sistemas ali CMS ou SIM, e a partir daí, o que a maioria dos organismos fazem é deixar este HD encher, e quando esse HD enche, tiram ele do computador e guardam em um local, que às vezes é um armário, às vezes é uma gaveta, outros levam para casa. E para continuar o armazenamento, colocam um novo HD no computador, né? Esse HD que estava armazenando foi para o armário, foi para o armazenamento físico, e aí colocam um novo HD aqui no computador para poder fazer o armazenamento. O primeiro ponto que a gente precisa colocar nesse cenário, pessoal, é que nós temos sim um armazenamento, né? Eu estou salvando o vídeo, sim, eu estou guardando esse vídeo, mas nós não temos aqui um backup. Como assim, Alexandre? Por que eu não tenho backup? Porque backup é quando eu tenho o mesmo arquivo guardado em mais de um local. E nesse cenário, pessoal, eu tenho apenas a cópia única do arquivo e eu só tenho ele nesse HD. Esse HD que está aqui no armário exemplificado. Que eu tirei ele do computador e depois guardei ele. E por isso, por eu ter apenas essa cópia única, o que acontece então se eu tiver um problema com esse HD que está aqui? Vou até usar uma canetinha aqui para marcar. O que acontece se eu tiver um problema com esse HD? Eu perco todos os arquivos que estão nele. Ah, Alexandre, mas e o HD que está no DVR? Esse HD aqui, ó. Eu tenho os vídeos nele. E aí já tem um detalhe que a maioria de vocês já sabe, né? E que explica por que o HD do DVR não é um backup, é que o HD do DVR ele é normalmente configurado para sobrescrever os arquivos quando ele enche, né? E isso explica por que os vídeos que estão nesse HD, né, que estão aqui no HD do DVR, eles não podem ser considerados um backup, porque ele está somente nele. Então, o primeiro, eu listei aqui alguns perigos, né? Então, o primeiro problema que a gente tem nesse cenário é eu não tenho backup, de fato, né? Nós vimos aqui. Nós temos o armazenamento de vídeo, mas não tem backup. Eu tenho risco de ter algum dano no HD ao manusear ele, para fazer esse processo de tirar do computador, guardar no armário, na gaveta ou em casa, onde é que for. Ele pode cair, ele pode queimar, ele pode sumir, pode acontecer várias coisas. O organismo pode ter um problema com vírus, né? O HD que está salvando os vídeos ali no computador, ele pode pegar vírus a qualquer momento e a partir daí você já não pode conseguir mais ter os arquivos. Eu posso ter um problema no HD mesmo, né? Enquanto eu estou usando ele, ele pode corromper, ele pode queimar antes de eu tirar ele do computador. E nesse cenário eu também perco todos os vídeos. Eu posso ter problemas com o sistema CMS ou SIM. E isso é importante a gente falar aqui, pessoal, porque muita gente tem dúvida, né? Esses sistemas CMS, SIM, eles não são sistemas da Otimiza. Nós apoiamos vocês aí na configuração e gerenciamento, mas eles não são nossos. E nós já vimos aqui organismos que tiveram problema porque esses sistemas apagaram o vídeo do HD. Por incrível que pareça, isso já aconteceu, infelizmente. E se eles fizerem isso, né, sem você ter tido o backup, feito o backup, você vai ter aí uma perca de vídeo.
Existem outros riscos que, estudando cenários, a gente poderia colocar aqui, né? Mas para esse caso, nós colocamos só esses 5 mesmo. E esse foi o primeiro cenário, e agora a gente vai ver o próximo cenário aqui. O cenário 2, ele é igual ao cenário 1 até certo ponto. Eu tenho aqui as câmeras conectadas no DVR, que também está salvando os vídeos no computador, no HD do servidor, né? E a diferença começa depois disso, né? No cenário anterior, eu espero esse HD aqui encher. Vou usar a canetinha de novo aqui. Na verdade, vou usar agora, vou apontar com laser. Eu espero esse HD aqui encher. E eu conecto um segundo HD nele. E configuro uma cópia de arquivos para ele, às vezes de forma automática, em casos mais raros, né? A maioria dos organismos faz isso de forma manual. E quando esse segundo HD enche, ou seja, configurei para copiar automaticamente para cá, ou fiz isso manual, e quando esse segundo HD enche, eu guardo ele. Oh, legal, esse cenário parece ser melhor do que o anterior. Ah, Alexandre, então assim eu tenho backup, né? Ainda não. Eu vou explicar melhor por que não. Porque dessa forma aqui, você continua tendo somente a cópia única do arquivo. Você está somente armazenando os vídeos e não fazendo backup. Por quê? Porque o HD do servidor, esse aqui, a gente até escreveu aqui, ó, ele também vai encher. E quando ele enche, você vai precisar esvaziar, ou seja, tirar os arquivos de dentro dele, ou deixar que os artigos mais antigos sejam sobrescritos. E aí, novamente, você vai ter os vídeos somente em um local, que é esse HD aqui, que foi guardado. E quais são os problemas e riscos, então, neste segundo cenário? Os problemas são os mesmos do primeiro, com algumas diferenças. Aqui, você tem a sensação de estar mais seguro pelo fato de ter os vídeos em 2 HDs de forma paralela, mas o problema é o seguinte: você tem um segundo HD recebendo os vídeos do primeiro, certo? E se por algum motivo você perder algum vídeo desse segundo HD, seja por vírus, por ter sido apagado, por algum tipo de problema no HD mesmo, pode ser também, esse vídeo ele pode não estar mais no primeiro HD. Então, o que é aqui? Eu tirei o vídeo daqui, passei para cá, para esse outro HD, guardei ele. E por algum motivo esse HD aqui guardado deu problema. A chance do vídeo que estava aqui já ter sido sobrescrito aqui é muito grande. E aí, nesse cenário, a gente também perde vídeo. Além disso, nesse cenário, se acrescenta um risco que também pode acontecer no cenário anterior, mas nesse fica um pouco mais evidente, que é o risco de falha humana. Nós conversamos, pessoal, com muitos organismos. Alguns deles têm pessoas dedicadas a esse trabalho, alguns têm pessoas que têm outra função no organismo e também fazem esse trabalho de armazenar os vídeos. E de forma geral, quero até aproveitar aqui para elogiar o trabalho de vocês. Alguns realmente fazem um trabalho minucioso que requer bastante atenção, mas infelizmente todos nós seres humanos, todos nós somos seres humanos e estamos propensos a errar. Às vezes a gente não acorda um bom dia, isso afeta a nossa atenção no trabalho, a gente fica mais distraído, às vezes a gente está com algum problema pessoal que de alguma forma ou de outra acaba afetando no dia a dia durante o horário de trabalho. Às vezes a gente está com muitas demandas mesmo, e em um momento de descuido a gente pode deixar passar algo despercebido. Ou até mesmo quando a pessoa que executa esse trabalho, que é quase um robô, né, ela não vou chamar de IA, mas ela executa de forma brilhante, mas essa pessoa, ela também pode passar mal, ela vai tirar férias. E aí? Quando ela está ausente, a pessoa que vai substituir ela tem o mesmo nível de conhecimento? Vai conseguir executar com a mesma maestria esse trabalho? Então, cabe a gente refletir também sobre esse risco humano que nenhum organismo está a salvo. Indo agora para o nosso terceiro cenário, o que a gente também vê que acontece, que é quando o organismo ele não salva os vídeos no computador.
ele pega os vídeos direto do DVR e guarda. Como que esses organismos fazem isso? Eles esperam o HD do DVR encher, e quando ele enche, tiram ele, guardam fisicamente e colocam um novo dentro do DVR. Então, tem aqui o DVR, o HD está dentro dele, encheu, eu guardo e coloco um novo. É um cenário mais simples, de fato, não tem muita elaboração, mas é também um cenário que a gente não tem backup. Por que que a gente não tem backup? Porque os arquivos estarão sempre em um único local, somente em um HD. Então, quais são os perigos, os riscos neste caso? Novamente, eu não tenho backup, né? Então, se acontecer algo com o HD que está ali guardado com os vídeos, eu perco de forma definitiva, não tem mais como recuperar. Eu posso ter o problema no HD do DVR enquanto ele está operando, então ele está ali gravando, e aí, antes de eu tirar ele do DVR, eu tenho um problema. Eu posso ter um problema, né? Então, se isso acontecer, você também perde os vídeos, você nem teve a oportunidade de guardar eles. Eu posso ter um problema no manuseio do HD ao tirar ele do DVR, e tem um ponto importante que eu ainda não tinha citado, pessoal, é que, por que que eu falo desse risco de manuseio? Porque o HD comum, que nós conhecemos e que vocês utilizam para fazer esses backups, né, esses armazenamentos, ele não foi feito para ficar sendo desconectado e conectado. Ele foi feito para ficar fixo ali trabalhando. Então, só o fato de você ficar desconectando e conectando ele já impõe um risco. Além do fato de dentro dele ser realmente um disco rígido, por isso que o nome é HD, né, que em inglês é hard disk, e que esse disco rígido ele é muito sensível, ele pode ser danificado se você bater nele, se o HD cair, ou até mesmo nós já tivemos clientes que ao pegar um HD que estava guardado para assistir um vídeo, ao ligar ele, viu que não tinha mais nada, estava totalmente em branco. As causas disso podem ser várias, mas, por exemplo, uma delas são os campos magnéticos. Se você guarda um HD onde ele fica sofrendo uma exposição de um ímã muito forte por muito tempo, isso pode sim apagar os dados dele. Você só vai descobrir isso quando precisar do arquivo. Claro, pessoal, nós não estamos falando aqui que um ímã de geladeira vai danificar um HD, mas cada organismo tem um cenário diferente, tem uma estrutura diferente, e cuidados como estes têm que ser tomados para não ter um problema no futuro. Então, esse foi o terceiro cenário que nós vimos que alguns organismos de inspeção fazem. O quarto cenário, e esse é bem interessante, é o cenário de quem utiliza aí o storage, que é o que é o storage? Então, o storage é um equipamento muito utilizado para armazenamento de dados, que possui dentro dele vários HDs. E estes HDs aparecem no computador como se fosse somente um. Então, por exemplo, se eu tenho um storage com 5 HDs de 2 teras, cada um deles, no meu computador vai aparecer ali um HDzão, podemos falar assim, de 10 teras. Pois bem, e como que os organismos utilizam o storage normalmente para fazer esse armazenamento? Eles têm ali a câmera conectada no DVR, do DVR é configurado para salvar os vídeos também no computador, utilizando lá aqueles mesmos sistemas dos cenários 1 e 2, o CMS e o SIM. E ao invés de armazenar os vídeos no HD do servidor, esses arquivos vão direto para um storage. Ó, legal, então significa aí que agora eu tenho backup. Não necessariamente. E é isso que a gente vai mostrar aqui. O que que acontece? O storage, ele tem sim um sistema de segurança que ele faz o seguinte, esse sistema ele salva uma espécie de espelho do arquivo em mais de um HD que está ali dentro do storage. Então, por exemplo, se eu tenho 5 HDs dentro do storage, quando eu salvo um arquivo nele, o storage salva esse espelho em mais de um HD. Para que ele faz isso? Se acontecer alguma coisa com algum dos HDs do storage, os arquivos que estavam nesse HD especificamente não se perdem, porque o storage consegue reconstruir esses arquivos perdidos em um outro HD, com esse espelho que foi salvo. Então, por isso, você tem uma segurança maior do que armazenar em HD. Porém, mesmo com o storage tendo esse sistema de segurança, a gente não pode dizer que é um backup.
por alguns motivos. Se alguém excluiu o arquivo que estava dentro da storage, esse arquivo se perde. Diferente de quando o HD dá problema, nesse cenário o arquivo foi excluído. E os espelhos dele nos outros HDs também vão ser. Então, os arquivos estão fisicamente em um único espaço. Para ser considerado backup, nesse caso, você precisaria ter 2 storages em locais diferentes. Por exemplo, um na ETL, outro na sua casa, enfim, locais físicos diferentes mesmo. E a mesma informação está sendo salva nos 2 equipamentos ao mesmo tempo. Aí sim, a gente poderia dizer que é um backup. Esse é o cenário, por exemplo, aqui da Otimiza. Nós temos vários storages no nosso data center em BH, e tudo que está nele está replicado em um segundo data center no estado de São Paulo. Dessa forma, nós conseguimos garantir o backup dos dados que armazenamos das inspeções de vocês. E além disso, no caso do nosso armazenamento de vídeos, a gente ainda tem a parceria com a AWS para fazer o armazenamento. Então, além de tudo isso que eu falei, existem alguns riscos e problemas que a utilização de storage não elimina. Primeiro deles é que, novamente, se não houver aquela duplicidade de storages que mencionamos, você não tem backup, e sim os arquivos somente em um único local. O segundo, podemos falar que são os vírus. Armazenar em storage não elimina a possibilidade de pegar vírus e todos os problemas que eles causam. Em terceiro, os mesmos problemas com o CMS, sim, que nós temos no cenário 1 e 2, podemos ter aqui também nos storages. O fato de ser apagado de forma automática por ele, é o fato do CMS apagar o arquivo, isso também pode acontecer com o storage. Em quarto, há um problema que pode acontecer, que é uma falha de mais de um HD em sequência. Eu expliquei aqui que o storage consegue recuperar os arquivos quando um HD interno falha, por ele criar aquela espécie de espelho do arquivo. Mas essa recuperação pode não acontecer se você perder mais de um HD em sequência. Por exemplo, um HD deu problema, o storage conseguiu recuperar, mas antes de você substituir esse HD problemático, o outro apresentou falha. Nesse cenário, provavelmente, você vai ter uma perda de arquivos, porque não tem como o storage garantir que os HDs estavam... Desculpa, não tem como garantir que os HDs restantes vão conseguir suprir e regenerar os arquivos que estavam nos 2 HDs que deram problema. Isso não é algo impossível de acontecer, viu, pessoal? Todo mundo, todo HD tem vida útil, como qualquer equipamento de TI. Se você compra vários HDs em sequência, ao mesmo tempo, quer dizer, a chance da vida útil deles expirar próximo um do outro e de você ter problemas com essa sequência é maior do que parece. Então, é muito importante para quem usa storage fazer o acompanhamento da forma correta, dos alertas, para não ter esse tipo de problema. O quinto problema, que pode acontecer, e se acontecer, com certeza você vai ter bastante dor de cabeça, é o risco do storage em si dar problema. É isso mesmo. Se todos os HDs estiverem perfeitos, mas o storage apresentar algum tipo de falha, você com certeza vai ter dificuldade para reproduzir os arquivos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o storage ele faz uma espécie de criptografia nos arquivos, de forma que você só consegue reproduzi-los se estiver acessando de dentro do storage. Se você tira um HD de dentro dele e conecta direto no computador para reproduzir os vídeos, eles não rodam, porque eles estão programados para reproduzir somente dentro do storage. Então, se o storage der problema, você tem que consertar ele ou conseguir um novo storage que seja compatível com o seu, para reproduzir os arquivos. E tem isso também, né? Caso você não encontre o mesmo modelo do seu storage para comprar, você vai ter que fazer uma análise de qual outro modelo é compatível com o seu para conseguir reproduzir os arquivos armazenados. Então, assim, pessoal, o storage realmente é mais seguro do que armazenar em HD, mas também requer muito mais conhecimento, atenção e cuidado para operar. Então, por isso, nós temos o sexto risco, problema, que é a falha humana, e não poderíamos deixar de colocar aqui também o risco de roubo.
né, que da mesma forma que em HD, infelizmente, se alguém roubar, você pode perder todos os seus arquivos. Então, depois de demonstrar esses 4 cenários, vem o questionamento, né? Não existe, então, uma forma de fazer backup com HD ou storage? Sim, existe. Eu vou dar um exemplo de como que isso pode ser feito. O cenário que pode ser exemplificado aqui da maneira correta de fazer o armazenamento dos vídeos com backup seria esse cenário. Eu tenho o caminho tradicional do vídeo, passar pelo DVR, ser gravado no computador, e o HD do computador, a partir desse HD eu faço uma cópia do arquivo para outros 2 HDs. Novamente, por que eu não posso considerar o HD do computador como um armazenamento definitivo? Porque os vídeos deles vão sobrescrever ou ser apagados. Só um minutinho, pessoal. Passei o slide sem querer aqui. Pronto. Mas, se eu faço uma cópia dos arquivos dele para outros 2 HDs, aí sim eu garanto que um arquivo de vídeo está em mais de um local. E aí, quando estes 2 HDs encherem, você guarda eles e passa a salvar em 2 novos HDs. E aí, dessa forma, não tem nenhum outro risco? Tem. Felizmente, você continua tendo alguns riscos. E quais são eles? Você continua tendo risco de algum dos HDs dar problema. Você continua tendo risco de vírus. Você continua tendo risco de falha no sistema, CMS, sim. Você continua tendo risco de falha humana. Você continua tendo um risco que eu não citei de maneira explícita anteriormente, mas que acontece em todos os cenários anteriores, que é o risco de algum tipo de desastre ou problema maior, como um incêndio, um roubo, até uma inundação, como infelizmente nossos amigos do Rio Grande do Sul passaram recentemente. Existem outros, mas talvez 5 são os principais problemas que vocês podem ter, mesmo executando o armazenamento da forma correta, gerando backup correto. E vamos combinar que o gerenciamento do backup da forma correta não é algo simples. Como nós na Otimiza, como que a gente na Otimiza pode auxiliar vocês com tudo isso, gente? Nós podemos fazer todo esse armazenamento e backup de forma online para vocês. Deixa eu mostrar aqui como que funciona para quem está armazenando o vídeo com a gente. E eu aproveito aqui, inclusive, para agradecer pela parceria e confiança no nosso trabalho. O cenário é o mesmo até que o arquivo seja salvo no computador do servidor. Nesse momento, o nosso sistema reconhece que há um arquivo de vídeo e faz o upload para a nossa infraestrutura. A partir daí, todo aquele esquema de backup que é necessário fazer é por nossa conta. Então, não tem que sair copiando um vídeo, um arquivo para um HD, para o outro, guardar HD, eu não preciso mais fazer isso. Essa parte de fazer o backup é por nossa conta. Poxa, Alexandre, então é realmente só isso? Eu não tenho nenhum risco? Qual que é o meu papel a partir daí? Sim, existe um risco, mas nós podemos te ajudar com ele. Vou explicar mais usando o nosso sistema de armazenamento de vídeo. Você tem um risco que é o arquivo de vídeo ele ser gravado no seu computador e antes disso ele ser enviado, e antes dele ser enviado para o Otimiza, ele sumir. Eu vou mostrar aqui agora um print de um dos nossos relatórios de quem faz o armazenamento de vídeo com a gente e como que a gente auxilia nesse problema. Pô, eu gravei um vídeo ali e antes desse vídeo ir para o Otimiza, ele sumiu. Então, como que o nosso sistema resolve esse problema? Aqui, eu tirei um print do nosso relatório de envio de vídeo, que todo mundo que tem um contrato com o nosso sistema tem acesso. E a gente pode ver a coluna de data, arquivos gerados, arquivos enviados, arquivos na fila e com falha. O que significam essas colunas? A coluna de gerados reflete todos os arquivos de vídeo que foram salvos no computador na pasta da câmera. Então, sempre que um vídeo é salvo na pasta, o sistema já enxerga. Ele já viu, opa, conheço esse vídeo, já estou vendo ele aqui. A gente chama isso de arquivo de promessa.
que nada mais é do que um vídeo que está lá na pasta, mas ainda não veio para a Otimiza. Na sequência, nós temos a coluna com os vídeos enviados, então são os vídeos que foram gerados e ainda não foram enviados. Na coluna do lado, nós temos quantos dos vídeos gerados estão na fila, e por último, quantos dos vídeos gerados estão com falha. E é aqui que é a parte interessante desse relatório. Se acontecer esse cenário que nós prevemos de algum arquivo de vídeo sumir da pasta antes de vir para a Otimiza, esse vídeo vai ficar registrado aqui como falha. Ele vai aparecer aqui. Isso facilita a identificação e, por consequência, a tratativa. Por que facilita a tratativa? Porque nesse cenário, quem utiliza o nosso armazenamento, o SGV, você ainda tem os vídeos do DVR. Então, se por um acaso foi identificado que um vídeo sumiu, por qualquer motivo, é só ir no DVR, fazer o download do arquivo novamente e disponibilizar para subir para a nuvem da Otimiza. Qual que é o ponto de atenção aqui nesse caso? Essa análise desse relatório tem que ser feita com uma frequência adequada que lhe permita ter esse tempo de recuperação dos vídeos. Nós temos organismos, por exemplo, que os vídeos do HD, do DVR, sobrescrevem com uma semana. Então, um acompanhamento diário, ou no máximo de 2 em 2 dias, nesse relatório é recomendado, para ter tempo suficiente para tratar qualquer tipo de intercorrência. E dessa forma, pessoal, o organismo não tem que se preocupar com mais nenhum outro procedimento de armazenamento de vídeo. O organismo sai daquela visão de operação, de fazer o backup, e passa aí para um cenário só de monitoramento. E é claro, qualquer tipo de dúvida, problema, intercorrência que tiver nesse cenário, o nosso suporte está aí para apoiar. Tá? Gente, a live hoje era sobre isso. Né? Eu agradeço a atenção e o tempo de todos. Foi um prazer para mim poder compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto. E eu fico à disposição aqui. Até aproveito também para quem ainda não conhece, quem ainda não conversou com a gente, chama a nossa equipe comercial, conversa lá para entender como funciona o nosso sistema de armazenamento de vídeo. Tá aí o QR Code, só escanear na tela, ou então pode chamar a gente também no WhatsApp. A gente tem o grupo do WhatsApp, tá? É um grupo de comunicados para os clientes da Otimiza, então quem ainda não está nesse grupo de comunicados, escaneia, por favor, esse QR Code e entra lá no grupo para receber todos os nossos comunicados, avisos, que a gente mantém todo mundo informado aí sobre todos os assuntos, tá? Deixo aqui a pesquisa de satisfação, agradeço quem puder deixar a opinião aí sobre o que achou dessa live, e se tiverem também sugestões de assunto, a gente fica à disposição para poder conversar com vocês. Obrigado, gente. Pessoal, quem tiver com dúvida, né, quiser fazer alguma pergunta, vou pedir para mandar aqui na funcionalidade perguntas e respostas do Google Meet. Quem tiver no celular, vai ali nos 3 pontinhos, ferramentas, perguntas e respostas. No computador tem um quadrado ali com as bolinhas no canto inferior direito, é só clicar em perguntas e respostas e enviar a dúvida também. O Cleilson fez uma pergunta, né? É possível reproduzir os vídeos direto na plataforma por quantos dias? Ótima pergunta, obrigado, tá? Bom, nós vamos seguir, pessoal, aquela padronização prevista no anexo K, que é, o vídeo foi gravado hoje, ele tem até 5 dias para estar disponível na plataforma, e quem está usando o nosso sistema já viu que o vídeo está subindo muito rápido, a gente tem arquivo de vídeo subindo aí praticamente com meia hora, então gravou agora no computador, meia hora depois já está disponível para ser visualizado ali online, e esse vídeo ele fica disponível para ser assistido online por até 5 dias. Hoje, se vocês acessarem, quem tem o contrato, está subindo o vídeo, acessar lá, vai ver que tem vídeo do mês passado ainda que dá para ver em tempo real. Mas nós priorizamos, é claro, né, no início do projeto, fazer toda a plataforma funcionar, atender o armazenamento que era o que eu preciso, e agora nós vamos começar a fazer esse processo de arquivamento de vídeo, que é a pergunta dele.
o que é o processo de arquivamento? Nós vamos, depois que o vídeo tiver há 5 dias aqui, né, depois de 5 dias que ele tiver gravado, a gente vai arquivar ele, e para visualizar esse vídeo, a gente vai ter ali um tempo ali de... a norma prevê 24 horas, a gente vai trabalhar com um tempo um pouco inferior, porque essas 24 horas é o tempo que vocês têm para atender o Inmetro. Então, se o Inmetro pedir algum vídeo, vocês vão ter aí algum vídeo anterior a 5 dias, vocês vão ter aí 24 horas para disponibilizar esse vídeo. Então, para fechar e responder de novo a pergunta dele, em até 5 dias, o vídeo está disponível em tempo real ali para ser assistido na plataforma. Anterior a isso, a gente vai arquivar ele, e aí você vai conseguir ver ele fazendo o pedido na própria plataforma. Ale, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Jair. Ele perguntou como que a gente acessa o relatório de arquivos com erros. Eu vou deixar aqui no chat, a gente tem um videozinho explicando como que acessa o relatório e como que ele funciona também, mas vou abrir para o Ale também explicar agora como que funciona. Isso, Jair, obrigado pela pergunta, e você me deu a oportunidade de falar uma coisa aqui muito importante, tá, gente? Esse relatório que eu coloquei um print aqui, ele pode ser visualizado na nossa plataforma, que é o Otimiza Gerencial. O Otimiza Gerencial, ele é uma plataforma web, tá? Qualquer organismo de inspeção que tem contrato com a gente tem acesso a essa plataforma. Se não tiver, pode acionar o nosso suporte nesse caso para pedir o acesso. E essa plataforma, ela consolida o acesso a todas as ferramentas que vocês utilizam com a gente. Então, quem tem organismo de inspeção de segurança veicular vai conseguir ver os CSVs. Se você armazena vídeo com a gente, você consegue, a partir ali do CSV, clicar no botão e ir direto para os vídeos daquele CSV. Se o organismo de inspeção também faz produto perigoso e tem contrato com a gente do sistema de PP, os laudos, o relatório dos laudos do CIVPP também estão nessa mesma plataforma. Então, com a mesma funcionalidade, se estiver armazenando vídeo com a gente, você clica lá com o botão, você vai para a tela dos vídeos daquela inspeção. Se você tem o contrato do sistema de reclamações, também acessa nessa mesma plataforma. E se você, por exemplo, gerencia mais de uma ITL, mais de um organismo de inspeção, com um único login, você consegue acessar todas as empresas. O Otimiza Gerencial foi uma plataforma que a gente disponibilizou para todos aí, junto com esse sistema de armazenamento de vídeos, e que facilita muito a gestão dos organismos de inspeção. Espero ter respondido, viu, Jair? Se tiver qualquer outra dúvida, a gente está à disposição. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida para mandar aqui para a gente? Eu deixei aí no chat para vocês 2 vídeos. Um é sobre o relatório de envio de vídeos, que vai mostrar ali se tem algum vídeo com falha. O outro vídeo é sobre o Otimiza Gerencial, que é o sistema que o Ale acabou de explicar, que vai, né, o vídeo vai mostrar como que acessa os vídeos, os laudos, os certificados e detalhamento das inspeções lá dentro desse sistema. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu voltei o slide aqui, deixei na tela do QR Code para pesquisa de satisfação. Por favor, responda lá, falem o que vocês acharam. Se tiverem alguma outra sugestão de assunto, a gente gostaria muito de receber, porque é sempre um prazer para a gente trazer aqui conteúdo relevante para todo mundo, tá? Mais alguma, Gabi? Não, não chegou mais nenhuma. Bom, então, acho que a gente pode encerrar. Eu, novamente, agradeço pelo tempo de todo mundo aí, numa sexta-feira pós-feriado, né? Então, obrigado, e a gente continua à disposição. Um abraço, bom final de semana para todos.